Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Aquilo que o Sr. Ministro aqui nos traz não são propriamente boas notícias. E quando nós olhamos para o orçamento, aquilo que nós constatamos imediatamente é que, na realidade, há muita parra e muito pouca uva. E, Sr. Ministro, permita-me que lhe diga que, não obstante ter vindo aqui falar de uma maneira tão obsessiva na necessidade de haver toda esta contenção, nós não conseguimos compreender bem como é que o Ministério que tem menos dotação financeira é precisamente aquele que sofre o maior corte, que é um corte de 10,6% e que equivale a 40 milhões de euros. E, portanto, Sr. Ministro pode muito bem dizer que quer fazer melhor diplomacia, mas com menos recursos e amputando a nossa rede diplomática, desta maneira, certamente que não terá a tarefa facilitada. Quando nós olhamos para este Orçamento de Estado, aquilo que nós percebemos claramente é que há, efetivamente, uma omnipresença do Sr. Ministro, porque a grande opção, a grande preocupação é a diplomacia económica. E, não obstante toda a necessidade que há de potenciarmos a nossa diplomacia económica na linha daquilo que, aliás, o anterior Governo vinha fazendo, o que se verifica também é que este Orçamento acaba por revelar que os secretários de Estado e todas as outras dimensões acabam por desaparecer praticamente na sua totalidade. Ou seja, o Ministério dos Negócios Estrangeiros seca completamente as outras dimensões da política externa, seja a cooperação, seja a dimensão da língua e da cultura, seja a dimensão das comunidades portuguesas. E o Sr. Ministro fala do Ministério dos Negócios Estrangeiros, do Palácio das Necessidades, e quando eu estava a ouvir já não sabia se era propriamente do Palácio das Necessidades ou se era um mosteiro franciscano do que o Sr. Ministro estava a falar. Porque, de facto, não se compreende que haja um corte tão violento e num contexto de tantas contradições. Porque o Sr. Ministro ainda há pouco tempo acabou de fazer uma deslocação ao Brasil e depararmos com a ausência de embaixador. E eu não sei como é que o Sr. Ministro fala em querer recuperar a imagem do nosso país no estrangeiro e depois existem circunstâncias desta natureza. Com o corte violento das embaixadas, também certamente que fica posta em causa a nossa influência no mundo e que eventualmente terá algumas implicações para o futuro e para aquilo que são os propósitos da política externa. E depois, o Sr. Ministro não referiu aí, mas há também uma grande contradição entre aquilo que o Sr. Presidente da República acaba de referir nas Nações Unidas, na sua intervenção, e a promoção da língua portuguesa no mundo. Porque aquilo a que nós assistimos também neste domínio é a um ataque violentíssimo e que não tem nada a ver com a promoção da língua e da cultura portuguesa no mundo. Aquilo que o Sr. Ministro referiu relativamente à necessidade de compreensão por parte do Partido Socialista quanto à reforma diplomática da rede de embaixadas e consulados merece-me um comentário. É que, na realidade, e gostaria de lhe mostrar aqui uma prova, é que, na realidade, sempre houve um consenso relativamente a este domínio em relação às questões essenciais, mas também no que diz respeito à reforma que é tão importante para a nossa afirmação e projeção externa como é a da rede diplomática e consular. E, na realidade, o anterior Governo procurou esse consenso. E está aqui, Governo e PSD tentam um acordo para encerrar embaixadas. E o Sr. Ministro não disse rigorosamente nada relativamente a este assunto ao maior partido da oposição. Poderia tê-lo feito, poderia tê-lo comunicado e não o fez. E isto revela que há uma quebra de consenso relativamente a uma matéria que é do nosso interesse comum e que eu considero, que nós consideramos inaceitável. Neste contexto, Sr. Ministro, dado que existe o propósito de, e esperemos que seja bem sucedido, relativamente à nossa candidatura à Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas, há uma mudança de situação. Porque
relativamente à candidatura que nós fizemos para o Conselho de Segurança das Nações Unidas, as coisas correram bem. Agora, enquanto à Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas, eu espero, sinceramente, que não percamos influência e que consigamos atingir estes resultados. Eu gostaria, desde já, perguntar ao Sr. Ministro como é que esta perda de influência pode ser compensada de forma a que estes objetivos possam ser alcançados. Até porque, alienando alguns apoios, e também eu gostaria de ouvir um comentário da parte do Sr. Ministro relativamente à posição de Portugal quanto ao reconhecimento do Estado da Palestina, porque eu receio que também aqui possamos ter alienado alguns apoios, designadamente dos países árabes, e que poderá, eventualmente, comprometer a nossa corrida para a Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas. Mas há um outro domínio com o qual eu queria confrontar o Sr. Ministro e que tem a ver com as comunidades portuguesas. É que, pela primeira vez, nós assistimos a uma destruição das políticas públicas para as comunidades portuguesas. Aquilo que o Sr. Ministro aqui nos apresenta é uma verdadeira catástrofe, porque as três dimensões das comunidades portuguesas, a destruição da rede consular em países como a França e a Alemanha, também o que se diz respeito ao ensino do português no estrangeiro e também o que se refere aos apoios sociais para idosos e carenciados nas comunidades, apanham uma machadada como nunca na sua história apanharam. E eu compreendo que o Sr. Ministro não tenha propriamente uma grande sensibilidade para as questões relacionadas com as comunidades portuguesas, mas o Secretário de Estado, José Cesário, tinha a obrigação, porque foi eleito pelas comunidades portuguesas, de exercer a sua influência e de defender as comunidades portuguesas. Porque aquilo que está a passar nestes domínios é uma verdadeira traição a tudo aquilo que foi prometido por o PSD. E eu sei que este não é propriamente o seu governo, não é propriamente o seu campeonato, Sr. Ministro, mas isto vai significar um corte violento com as nossas comunidades. E isto é inaceitável. Vejamos. Relativamente aos postos consulares, o Sr. Ministro vai fechar vai fechar postos como Nantes e Osnabrück, que têm muito mais atos consulares do que outros, que têm uma atividade importantíssima para as comunidades, e obrigar os portugueses a fazerem, num sentido e no outro, para irem a Paris ou Düsseldorf, quase 1000 quilómetros. Eu acho que isto tem um total desrespeito pelas comunidades portuguesas. E depois, relativamente ao ensino do português no estrangeiro, qual é o sentido que tem fazer com que, até ao final deste ano, cerca de 50 professores sejam obrigados a regressar a Portugal, depois de já terem iniciado o ano letivo? O que é que vai acontecer a esses professores e o que é que vai acontecer a esses alunos? E depois, Sr. Ministro, relativamente aos apoios para os portugueses no estrangeiro, depois de anos em que a média era de 6 milhões de euros, aquilo a que nós assistimos agora é que essa verba desce para menos de 4 milhões de euros. Portanto, é uma machadada violentíssima, é a destruição das políticas públicas para as comunidades portuguesas e a destruição também do ensino e dos apoios sociais para os portugueses que vivem fora do nosso país. Eu termino com algumas questões concretas. Vou terminar já, Sr. Presidente. O Sr. Ministro é favorável à fusão da RTPI com a RTP África e para a passagem da tutela para o Ministério dos Negócios Estrangeiros? Relativamente ao programa NetInvest, que não consta do orçamento, como é que vai ser a sua gestão e qual vai ser a sua dotação? Queria perguntar-lhe também, Sr. Ministro, como é que vão ser utilizadas as verbas do FRI? E também, já agora, uma questão de natureza europeia, o Sr. Ministro defende a cláusula de saída voluntária do euro. Quero terminar fazendo apenas 2 pedidos. Não encerre estes postos consulares e não desinvista no ensino do português no estrangeiro. Obrigado, Sr. Deputado.